Olá, sejam muito bem-vindos ao Elo de Conexão. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa ideia que, olha, é fascinante. A conexão profunda que existe entre o nosso mundo interno, sabe, nossos pensamentos, nossas histórias, e os resultados que a gente vê no mundo lá fora. E aí fica a pergunta, né? Será que aquilo que a gente pensa e sente tem mesmo o poder de verdade alterar o rumo da nossa vida? Essa é a grande questão que a gente vai investigar junto hoje. Então, para a gente entender isso direitinho, nosso caminho vai ser o seguinte. A gente começa com a lei da atração, que é uma lei universal. Depois, vamos explorar como a nossa mente e o tal do paradigma funcionam por dentro. E aí, a gente vai descobrir como a ciência por trás da emoção e das histórias nos dá uma ferramenta super poderosa para mudar o jogo. Ok, vamos lá. Para começar, vamos falar sobre a lei da atração. Segundo um pesquisador chamado Bob Proctor, isso não é só um truquezinho de pensamento positivo, sabe? É uma lei fundamental do universo que está sempre funcionando 24 horas por dia, igualzinho à gravidade. Então, a grande sacada aqui é a seguinte: tudo no universo tem uma vibração, uma frequência. E assim como um rádio precisa estar na estação certa para tocar uma música, a gente acaba atraindo para a nossa vida as experiências, as pessoas e os resultados que estão na mesma vibração que a nossa. E essa vibração é definida pelo que a gente pensa e sente na maior parte do tempo. Beleza? Então, se a nossa vibração é o que manda, a pergunta é: o que define essa vibração? Para responder isso, a gente precisa entender como a nossa mente funciona e conhecer um conceito-chave, uma palavrinha chamada paradigma. O Bob Proctor, ele explica isso de um jeito bem simples, dividindo a mente em duas partes. A mente consciente é a nossa mente pensante. É com ela que a gente raciocina, aprende e, o mais importante, pode escolher aceitar ou rejeitar uma ideia. Já a subconsciente, essa é a nossa mente emocional. Ela não questiona nada. Ela só sente e aceita tudo o que é gravado nela como se fosse verdade absoluta. E é exatamente essa programação gravada lá no subconsciente que a gente chama de paradigma. Pensa nele como um software, um conjunto de hábitos e crenças que foi instalado na gente desde criança. Ele controla praticamente tudo que a gente faz sem pensar. Nosso jeito de andar, de falar e, o ponto crucial aqui, o nosso estado de vibração padrão. E é aqui que o bicho pega para muita gente. A pessoa pode até pensar conscientemente em ter mais sucesso, em ser mais feliz, mas na prática, nada muda. Os resultados são os mesmos de sempre. Ué, por que será, né? Olha, esse esquema aqui mostra o problema de um jeito perfeito. Quando a gente tem uma ideia nova e positiva na nossa mente consciente, ela precisa ser plantada na mente subconsciente para poder mudar a nossa vibração. Só que o paradigma antigo, aquele programa que já está rodando, age tipo um segurança de balada, sabe? Ele barra a ideia nova, cria aquele desconforto, aquela ansiedade e rejeita a mudança. É por isso que é tão difícil sair da nossa famosa zona de conforto. Então tá. Se pensar positivo na marra não fura o bloqueio desse paradigma, o que a gente faz? Qual é a ferramenta? A resposta talvez não esteja na lógica, mas numa linguagem que a mente emocional, a subconsciente, entende perfeitamente. As histórias. E aí que entra o trabalho de um outro cara, o David J.P. Phillips, e a gente começa a conectar os pontos. Ele mostra que histórias não são só entretenimento, elas são, na verdade, uma tecnologia biológica para provocar mudanças químicas no nosso cérebro e passar batido pelo filtro crítico da nossa mente. Para provar isso, tem um experimento que é simplesmente genial. Em 2009, um jornalista chamado Rob Walker comprou 200 objetos totalmente aleatórios no eBay. Coisa barata, sabe? O custo total foi só $129. Basicamente, um monte de tranqueira. Aí a sacada dele foi o seguinte: ele chamou 200 escritores e pediu para cada um criar uma pequena história para cada objeto daquele. Depois, ele colocou as mesmas tranqueiras à venda de novo, mas dessa vez com as historinhas junto. E o resultado, pasmem, o valor total de venda pulou para $8.000. É um aumento de mais de 6.000%. Inacreditável, né? Ué, mas o que aconteceu? A mágica está no investimento emocional que a história criou. E como o David Phillips diz, quanto mais envolvimento emocional a gente tem com alguma coisa, menos a gente consegue analisar aquilo de forma crítica e objetiva. Uma boa história consegue sequestrar nossa mente racional. É quase a mesma química que rola no cérebro quando a gente se apaixona, sabe? A gente para de pensar criticamente. E essa resposta emocional toda não tem nada de mágica, viu? É pura química.
O Phillips identificou um grupo de hormônios do bem que ele chama de coquetel dos anjos e que a gente pode liberar de propósito no cérebro usando o poder das histórias. E o legal dessa tabela aqui é que ela é praticamente uma receita de bolo. Quer mais foco e memória? Crie suspense na história para liberar dopamina. Quer gerar confiança e conexão? Crie empatia com um personagem. E aí vem a ocitocina. E para soltar a criatividade e relaxar, faça a pessoa rir para liberar endorfinas. É um verdadeiro painel de controle emocional. Mas olha, o contrário também é verdade. Quando a gente está sob estresse, nosso cérebro se enche de cortisol e adrenalina, que é o coquetel do diabo. Nesse estado, a gente fica irritado, fechado para novas ideias e a nossa memória vai para o espaço. Uma boa história consegue tirar a gente de um estado e levar para o outro. Tudo isso nos leva para uma aplicação prática que é, sério, muito poderosa. A gente pode aprender a usar histórias não só para entreter, mas como uma ferramenta funcional para influenciar estados emocionais, tanto nos outros quanto na gente mesmo. E como que a gente faz isso na prática? O método é esse aqui. Primeiro, tem que acreditar que todo mundo já nasce contador de histórias. Segundo, anote as suas histórias de vida. Depois, o passo mais importante. Organize essas histórias. Qual delas faz sentir empatia? Qual faz rir? Qual inspira coragem? Ao fazer isso, a gente cria um repertório de ferramentas para liberar o coquetel dos anjos quando a gente quiser. E essa frase do David J.P. Phillips, gente, fecha a conta com chave de ouro. Nosso cérebro evolui por milhares de anos ouvindo e contando histórias. É a nossa língua mãe, entende? É o jeito mais eficiente de passar uma ideia adiante, principalmente para aquela mente subconsciente, a mente emocional que o nosso paradigma comanda. E com tudo isso, a gente volta para a pergunta inicial, mas de um jeito muito mais profundo. Se as histórias conseguem driblar o nosso lado crítico e plantar ideias direto na nossa mente emocional, a reflexão final é essa. Qual é a história que cada pessoa está contando para si mesma, todos os dias? Essa sua narrativa interna está liberando o coquetel dos anjos ou o coquetel do diabo? Porque no fim das contas, essa história é a força que pode estar de verdade moldando a sua realidade. Pense nisso. Muito obrigado pela companhia, não se esqueça de se inscrever no canal Elo de Conexão e de compartilhar esse conteúdo com quem você acha que pode se beneficiar. Até a próxima!